tarde. Olá. Vou fazer uma saudação especial ao professor Lustosa, ao André Belém, também que são amigos. É uma honra recebê-los aqui na cidade de Santos, nesse evento que tem se mostrado a cada ano que passa de extrema qualidade para debater um tema tão candente. Bom, para vocês terem uma ideia da importância que a gente está levando a essa atividade de hoje, que vocês vão presenciar, é a primeira vez que eu apresento esse material, e o tema que me foi pedido seguramente há mais de um mês, a gente pensou em falar com vocês, conversar com vocês sobre políticas públicas de baixo carbono. Dá um pouco de medo, né? Mas vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês o que a gente pretende. Eu queria que, antes de abrir a série de slides que vocês vão ver aqui hoje, vocês entendessem o que essa representação de políticas públicas de baixo carbono representa. O que vocês acreditam que as políticas públicas podem fazer para que a gente mude a realidade hoje santista, paulista e brasileira, e por que não planetária? Essa é a provocação. Eu não vim apresentar para vocês soluções, eu vim apresentar para vocês que, quando eu digitei no Google a palavra políticas públicas de baixo carbono, adivinha o que aconteceu? Eu tive uma surpresa bem preocupante. Para vocês, eu não sei se vai ser interessante, mas para mim foi bem preocupante, porque eu falei, poxa, eu vou pegar algumas coisas da internet, da web, na expectativa de compartilhar com vocês uma pesquisa. E esse é o meu, de fato, desafio hoje com vocês. Isso é bom ou ruim? O desafio das políticas públicas de baixo carbono, de low carbon, resumindo muito mesmo, é aquele ali. A redução dos gases de efeito estufa. A gente vai reduzir o vapor d'água? Eu gostaria que os cientistas se manifestassem. O André já balançou a cabeça. Vamos discutir isso também. O ozônio, atendendo os pedidos do nosso amigo Paulo Saldiva, os óxidos nitroso, o caso dos óxidos, como o smog fotoquímico, o metano, que tem um equivalente de CO2 bem significativo. E, na verdade, eu queria compartilhar com vocês o seguinte: a nova moeda planetária é o CO2. Aquele mesmo CO2, o dióxido de carbono, o gás carbônico, que permitiu com que a vida surgisse no planeta, quando vocês estudaram isso ainda no ensino médio. Lembram disso? Foi o CO2 que permitiu com que a vida, do formato que ela é hoje, ela exista no nosso planeta. Certo, Sanches? Tá? Então, é isso que a gente vai discutir. Bom, para a gente começar a falar, nós vamos falar do passado. E não um passado muito distante. Quantos anos tem o polo petroquímico de Cubatão? 65 anos? Por aí, 67? E nessa época, a gente estava na era do tudo pode. Uma ausência, um milagre econômico, a perspectiva de botar o país dentro do cenário internacional, dentro da mundialização, tá? Onde a gente não tinha tecnologia para conter a emissão de poluentes, ausência de regramentos. Isso era algo corriqueiro, que não era nem notícia de jornal. Tá? Essa imagem é pública, é da web, faz tempo que isso não é observado. É um exemplo do efeito dos detergentes que são levados aos ambientes naturais, infelizmente ainda, com toda a tecnologia que tem hoje de tratamento de água, só que isso diminuiu bastante hoje, então por isso que eu coloquei essa imagem como passado, tá? E aqui sim uma foto real do passado. Essa foto é a sensação bucólica, nostálgica, vintage, que muita gente aqui queira relembrar, mas não dá. E aí, eu vou aproveitar essa foto para a gente fazer um seguinte comentário. Será que o mundo seria do jeito que é sem a ação dos ambientalistas? O que vocês acham? Quem quer se manifestar? Vocês acham que o mundo seria do jeito que é sem a ação dos ambientalistas ou não? Como é que começou o movimento ambientalista planetário mundial? Alguém quer se arriscar? Vou dar uma dica para vocês. Tem um cientista que vale a pena, principalmente para os jovens ou os não tão jovens, conhecer. O nome dele é James Lovelock. O James Lovelock escreveu uma teoria, e eu vou perguntar de novo se alguém conhece essa teoria, se não anota aí, vai buscar a informação, que é bem bacana, chamada Teoria de Gaia. Já ouviram falar?
Essa teoria de Gaia, ela é uma chamada teoria catastrofista. Foi a teoria de Gaia que sacudiu o meio acadêmico mundial no finalzinho dos anos 60, começo dos anos 70. Para a gente resumir muito, porque o tempo é curto, a teoria de Gaia trata cada um de nós como uma célula cancerígena, oncogênica do planeta Terra. Vocês acham isso uma boa ferramenta de educação ambiental? Ruim, né? Mas era essa a visão no final dos anos 60. O que aconteceu logo depois da teoria, dessa constatação? Em 1972, acontece a primeira, fazendo um corte histórico, a primeira conferência de meio ambiente em Estocolmo, em 1972. E de lá para cá, aí sim a coisa, a gente pode falar que ela começou a evoluir. Imagina, eu tinha 7 anos de idade. Eu era um molequinho, morava ali no Embaré, que pegava peixinho no canal. Quem pegou peixinho no canal aí sabe a emoção que eu estou falando aí? Pessoas que tiveram infância. E o pessoal passa, sai daí menino, você vai morrer, vai ser contaminado. Mas naquela época, tinha lavadeiras no canal. A libélula, que é um predador natural do controle biológico, adivinha de quem? Não da dengue, não do vírus da dengue, mas do mosquito Aedes aegypti, que é um dos grandes problemas urbanos hoje, brasileiros, sim ou não, pessoal? É um problema ambiental, é um problema de quebra da cadeia, da teia alimentar do ecossistema urbano. Então essa nostalgia, essa Santos de 80 mil habitantes, ela convive hoje com uma Santos bem diferente que vocês conhecem. Mas essa imagem também já foi muito mais, por isso que ela está na imagem do passado, já foi muito mais corriqueira. Hoje você tem o documento de origem florestal. E como é que isso mudou? Exatamente como eu falei para vocês. As pessoas, a sociedade civil organizada, o ecoativismo, o ativismo, hoje o ciberativismo, é aportuguesado assim mesmo, me corrigiram uma vez que não pode falar cyberativismo, é o ciberativismo, foi através das pessoas mostrando, levantando bandeiras, e aí eu me incluo, em 1980, provavelmente eu já era escoteiro há bastante tempo, em 1980, já tinha 15 anos, mas foi a primeira manifestação que eu participei na porta do prédio da Fiesp, em 1980, e eu era magro para defender as baleias. Ou seja, a causa ambiental era distante do Brasil. Era a caça das baleias. Por quê? Em 1968, 69, surge a primeira entidade de defesa de seres do ambiente, que é o Sea Shepherd, os pastores do mar, que depois, do movimento de paz, cria-se um dissidente do Sea Shepherd, criaram o Greenpeace, que posteriormente, no começo dos anos 70, se transforma numa entidade ambientalista. Tá? Então é importante falar. Essa imagem é uma imagem que está na memória de algumas pessoas. Eu tenho participado de várias reuniões preparatórias para a Rio Mais 20, que é a atividade o ano que vem. Eu vou estar lá dia 3 de maio. Criei um desafio para a sociedade, estou convidando vocês para que vocês venham pedalar de Santos até o Rio. A minha previsão é em 8 a 10 dias, quem quiser pode vir. Eu vou, pessoal. Se eu gordo desse jeito, eu vou, quem quiser vem, tá? Olha lá. É verdade, eu vou. Não tem horário para chegar, tem que ir. Vamos lá devagar, toma uma aguinha de coco, vai ter carro de apoio, vai ser legal. Dá para a gente mostrar que é possível fazer um deslocamento, mesmo uma distância de 500 quilômetros, com um modal diferenciado que é a bicicleta. Talvez até, se o secretário de Estado, Márcio França, permitir, a gente criar uma rota ciclística, tendo acostamentos cicláveis no Brasil, que a gente, com uma canetada da presidenta Dilma, a gente em 5 anos seria o país do mundo com o maior número de ciclovias, porque é só transformar o acostamento em um acostamento ciclável. Depois os engenheiros de trânsito torcem o nariz. Tá? Essa é uma imagem interessante. O Brasil abrigou essa conferência. Eu não sei se vocês já viram essa imagem. Existe hoje um ativismo bem interessante de proteção à vida animal. E eu já ouvi um jornalista me abordou uma vez, uma atividade que a gente está com uma audiência pública sobre defesa de vida animal. Vocês estão defendendo animais e as crianças continuam morrendo? Gente, são atividades que se chocam, vetores que se anulam? Ou são bandeiras que precisam ser carregadas pela sociedade?
A gente tem que parar com essa besteira. As pessoas têm que ter convicção no que elas estão abraçando do ponto de vista da sua força. E, na verdade, o que a gente precisa salvar não é o planeta. A gente precisa salvar essa espécie chamada sapiens, do gênero Homo, da subespécie sapiens. Que eu não sei se vocês lembram, mas a vida no planeta tem estimados 3,7 bilhões de anos. Se a gente comparar esses 3,7 bilhões de anos com um dia de 24 horas, o Homo sapiens sapiens equivale aos últimos 3 segundos. É uma ilusão a gente achar que esse planeta foi feito para nós. Nós somos hoje a espécie dominante desse planeta. Bom, após o ativismo, essa detecção de problemas do passado, a sociedade se organizou. Todas essas fotos são fotos minhas. Essa é uma grande líder comunitária, a Samara, talvez as pessoas já tenham identificado. Ela trabalha a construção de moradias populares na General Câmara, através do Crédito Solidário. Esse aqui é o cemitério do Paquetá. Aqui é o Movimento Nacional de Catadores. Ele tem 11 anos. Eu sou um dos principais stakeholders desse movimento e com muita convicção. Quando você passar por um catador de material reciclável na rua, você fala, obrigado. Obrigado que você está fazendo um save de energia, um save de matéria-prima, economizando espaço nos aterros sanitários. E, além do mais, quando eu era criança, a minha mãe falava, cuidado com o homem do saco. A gente tinha medo, morava de calçada, ele era o maloqueiro. Alguém já ouviu essa expressão? Tá? Hoje esses caras são cidadãos geniais que a gente espera que recebam, eu vou falar mais para frente na palestra, o valor em espécie, em dinheiro, não em benefício, do trabalho que eles fazem maravilhoso. Está ali o Pedrão. Esse aqui são os policiais, aquele é um grafiteiro, esse aqui é o Hugo. A gente foi falar sobre grafite em espaços urbanos, porque as cidades elas têm uma desordem física e social, de fato, que é a questão do ambiente, do ecossistema urbano. E aqui são os voluntários de uma ONG chamada Ecofaxina, não sei se vocês já ouviram falar, o William, a Vitória, a Luana, são jovens que montaram uma equipe e eles retiram resíduos do ambiente natural, principalmente de corpos d'água, mangue, praias, costão rochoso. Isso aqui é na Ilha Porchá, a gente não vai só para balada. Esse dia eu desci pela corda, tinha umas 20 máquinas, todo mundo achando que ia pegar uma videocassetada, e eu consegui, e a gente estava fazendo lá uma conversa sobre a importância. O ano passado foram retirados 17 toneladas de resíduos de ambientes naturais, tá? Só para vocês terem uma ideia. Bom, esse é o passado, já passou, as discussões estão acontecendo, que vão gerar um efeito para esse presente. Que presente é esse? Vamos lá. Hoje, a tônica é a gente fazer monitoramento para que a gente tenha uma série de dados, um inventário, para que a gente estabeleça metas. Então, eu estou falando do presente, já falando do futuro. Por quê? Você já se viu num ambiente desse aqui? Todo mundo já viveu essa experiência transcendental? Não é? Ok? Sudoku, palavra cruzada, isso é presente, tá? E lembre-se que aqui embaixo tem metrô. A gente tem que ficar livre, a gente tem que ser não dependente desse veículo para se deslocar. A nossa logística é interessantíssima. O meu amigo, meu xará, Fábio Feldman, pagou o preço alto por tentar regrar isso aqui, criando um rodízio de automóveis. Ele nunca mais se elegeu. E as pessoas, para driblar o rodízio de automóveis, adivinha o que elas fizeram? Compraram veículos mais baratos, mais poluentes, para driblar. E a surpresa, que quando eu apresentei a lei do rodízio aqui em Santos, mas não um rodízio logístico, era um rodízio ambiental com consequência logística, o primeiro lugar que eu fui foi na Resan de São Paulo, o sindicato das revendas de combustível. E adivinha? Houve redução da venda de combustível? Não. A ideia era tirar os veículos e, consequentemente, uma redução de combustível da frota municipal. Mas isso não foi um sucesso. Então, a gente precisa ver como é que é o comportamento de uma ação política para que ela tenha mais sucesso. Eu já sou meio radical. Bem, afinal de contas, o casamento é que nem a Avenida Paulista, não é, pessoal? Não é isso que é a piadinha? Como é que é? Começa no Paraíso e acaba na Consolação. Vamos transformar isso aqui num bulevar? Vamos? O que vocês acham?
Vai aumentar a qualidade de vida? Eu acho que vai. As pessoas vão falar, pô, não adianta de carro para lá. Eu quantas vezes vou de táxi, eu vou de ônibus e volto de táxi, e pego carona e peço. A gente está faltando comunicação, tá? Um pouco de comunicação, vocês viram o que aconteceu no Egito, né? Olha lá. Bom, isso aqui também é presente. Olha lá. Está mais do que provado que a impermeabilização das cidades é um super erro do ponto de vista estratégico. Nós precisamos de pisos drenantes, isso já existe, não é futuro, tá? A gente precisa revegetar as cidades. Cada centímetro quadrado das cidades, ele tem uma vocação. Aqui em Santos, cada centímetro quadrado, ou ele é potencial para a indústria portuária ou para a construção civil. Não é? A gente tem que ter políticas de incentivo, talvez até fiscais, de IPTU ecológico, para fazer com que as pessoas desimpermeabilizem o solo. A gente volte a ter uma dinâmica hidrogeológica diferenciada, que os mananciais se renovem a partir dessa entrada, a percolação da água no subsolo. Vamos lá. E isso aqui, não preciso falar. Quem estava no planeta em 1970? Levanta a mão. 1970, levanta a mão, quero ver. Olha lá, olha os velhinhos aí. Em 1970, o Brasil conquistou a terceira estrela. Foi ou não foi? Lá no México. Como é que era a música que embalava a seleção canarinho? 90 milhões em ação. Fala aí, para frente. O Brasil tinha quantos milhões de brasileiros? 90 milhões. Quantos somos hoje? 195 milhões sem emprego. Pelo amor de Deus. Gente, Fábio, por que você está contando isso? Peraí. Eu brinco com meus amigos espírita que deve estar acabando o estoque de almas. Então, quem que estava aqui depois de 1970? Você é depois, né? 170? Pô, que legal. Cadê a Mata Atlântica? Aqui, a Mata Atlântica. Aqui. Cadê os 93% da Mata Atlântica? A matéria mudou o seu ciclo. Virou gente. A gente tem um arco do desmatamento. Pegando ali do Mato Grosso, Goiás, a Amazônia Legal. É ou não é? Isso, sabe por que eu estou falando isso? O Brasil tem 200 milhões de cabeças de gado. Imagina se eles votassem. Então, eu estou falando isso porque a nossa vocação, e agora nós estamos aqui, e o Senado está debatendo lá com a Cátia Abreu, a líder da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, a mudança do Código Florestal. O que é essa mudança do Código Florestal? Os mais antigos vão lembrar. De uma maneira pejorativa, o Brasil era chamado do quintal do mundo. Hoje nós chamamos isso de commodities agrícola. Então, vale a pena a gente ir por esse caminho ou nós vamos agregar? Essas são as decisões de políticas públicas. Vamos agregar para a indústria diferenciada? Esse é o debate. Vamos lá. Bom, e aí eu trouxe para vocês alguns estudos de caso. Por exemplo, vocês já viram essa imagem na web? Quem já viu? São os chamados green roofs, tá? Essa aqui, se eu não me engano, é a prefeitura de Chicago. Tem algum engenheirão aí? Pô, isso é muito difícil, Fabião. Essa manta aí, como é que fala? Butílica, como é que é aquela manta de permeabilizante? Vai dar infiltração. Meu, nós não vamos plantar árvore. Vamos plantar uma forração que tem 30 centímetros de raiz. Põe ali uma cerâmica expandida. Aí, não é? Tem até receita para fazer isso na internet, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Tá? Adivinha o que aconteceu? Isso aqui a gente não vai fazer política pública em Araçatuba com isso aqui. Araçatuba é o maior território e municipalidade do estado de São Paulo. Mas em Santos, na parte insular, isso vale, pessoal? Muito. A Secretaria de Meio Ambiente fez um levantamento de 268 mil metros quadrados com potencial de green roofs. Um deles nós estamos aqui embaixo. A gente ia ter um save de energia, porque aqui eles fizeram um save de energia gigantesco por causa da reflexão do calor. Tá? Gente, isso também não é ficção, não é montagem de computador. São as wind farms. Adivinha onde elas são produzidas? Sorocaba, aqui no interior, amigo. Isso não é ficção. Isso aí, ó. Claro, vamos fazer isso na entrada da Barra do Porto de Santos? Mas nem pensar. Agora, a gente vive uma crise de verdades. Há ou não há potencial eólico no litoral de São Paulo? Não existe um relatório conclusivo, um mapa. Então, imagina aonde a gente está. Esse é o presente.
A gente tem que sair do achismo. Eu acho. Para de achismo. Não dá mais para ter achismo no Brasil. Um monte de gente assoprando. Se você tem a ideia de uma ideia, o projeto de uma ideia, a ideia de um projeto, o projeto de um projeto, o projeto de uma ideia de um projeto, põe no papel, chama a gente competente, se habilita, se qualifica e vamos conversar. É isso que a gente precisa, de uma participação qualificada. Não de gente especulando, fazendo joguinho. Nós estamos na era propositiva de soluções de questões emergenciais, como o Lustosa falou do caso da miséria e da pobreza. É inadmissível a gente ter hoje... Não, inadmissível, ou seja, existe a condição humana, ter pessoas que são convictas, são moradores de rua. Não sei se alguém trabalha na área social. O cara quer ser morador de rua. Ele quer, ele fala, eu sou. Sabe como é que a gente chama no poder público isso? Crônico. Crônico. O cara é um morador de rua crônico. Ele quer ser, ele vai ser. A gente vai dar carinho a ele. Vem cá, cara, toma uma sopinha aqui, conversa com a gente. O que você faz? Joga bola. Vamos jogar uma bola com ele. Sabe? É isso que é bacana. Mudar o foco paternalista. Tá? Vamos lá. Bom, essa aqui é uma apresentação que eu acho genial, é da Brelp. Eu compartilhei da Brelp, tá? Que é um gráfico. Olha que gráfico legal. Isso aqui é a tipificação, o estudo da Brelp para estimativa dos resíduos, tá? Do estado de São Paulo e do Brasil. Tá? Aqui em Santos é quase 50% de matéria orgânica, plástico, outros, vidro, alumínio, que quase não aparece mais, material ferroso nem se fala, tá? E papel e papelão. Tá aí, ó, para vocês verem que isso aí é o presente. Isso aqui também é o presente. Já apareceu no Fantástico, grande parte das pessoas viram. E adivinha? Os dois engenheiros que trabalham nessa planta de energia infravermelho, não é fotovoltaica, é onda de calor refletida por esses espelhos que mandam aqui, ó. A água admitida aquece, cria um vapor e movimenta as turbinas. Os engenheiros, adivinha de onde são? Lá no deserto da Califórnia. 2 brasileiros. Falam meio enrolado, mas são brasileiros, cara. Tudo bem. Tá? Isso é realidade. Eu acho genial. Acho que a gente está num caminho bem bacana. Vamos lá. E aqui, só o único diagrama de pizza que eu ameacei colocar para vocês, que é o relatório anual do Greenhouse Gases, dos gases do efeito estufa, por setor. Isso é público. Eu trouxe para mostrar para vocês como é que fala? A fatia do diagrama de pizza, do transporte de combustível, combustível fóssil, residencial, tá? Biomassa, queima de biomassa. Essa é uma dióxido nitroso de metano e de CO2. É bem interessante ter isso como uma forma de... O pessoal da energia, e é para a gente comemorar assim, eles comemoram o nosso diagrama de pizza. Esse trabalho, vocês reparem, ele foi apresentado para o presidente da Codesp no dia 11 de julho, está lá, por isso que está com a bandeira do Porto de Santos. Os 4 players, na verdade os 3, a Prefeitura assinou um termo de cooperação com o I2S, o Instituto de Comunicação, a Área do Brasil e a EcoAct, para estudar o clima de Santos. Hoje nós temos uma tabulação de dados via CETESB, bem rica, mas a modelagem proposta pela Área do Brasil é muito audaciosa. E a gente vai desmistificar. Será que o Porto é o vilão do clima santista? Os dados recentes de parâmetros mostram que o clima e a qualidade do ar na ilha de São Vicente, São Vicente, a parte de Santos ocupa, é muito parecido com Cubatão. Como é que a poluição está se movimentando pelas massas de ar? Isso a gente não tem dados. Essa proposta, uma proposta de 3 milhões, e a gente tem, só para vocês terem uma ideia, o ano passado nós investimos 8 milhões de reais para retirar entulho de descarte irregular em esquina. Bom, também é presente. Vamos lá. Protocolo de Kyoto, todo mundo já ouviu falar no IPCC, que virou piada, porque alguns cientistas foram pegos numa conversa informal, na hora de preparar o relatório. Não leve a sério, é um trabalho sério. Os créditos de carbono, eu tenho um pouco de ressalva, mas do ponto de vista planetário é muito interessante. Santos tem um aterro sanitário privado, que é o aterro da Terrestre, que vende crédito de carbono dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. E essas 3 palavras aqui, talvez seja a minha contribuição maior para vocês hoje. Tá? Para quem nunca ouviu falar nisso,
eu até pedi para vocês anotarem, são os pagamentos por serviços ambientais. Essa é a tônica hoje da discussão política sobre como remunerar as pessoas que trabalham como os catadores, que é o PSAU, como as populações ribeirinhas, quilombolas, pessoas que recuperam matas ciliares, que trabalham em capoeiras, conectividade de manchas verdes para corredores de biodiversidade. Guardem essa palavra para quem nunca viu, tá? O famoso PSAU, famoso não, no meio político, nos bastidores, mas vai ser uma grande novidade. O catador ele vai receber pelo que ele está salvando de recurso natural. Isso vai ser genial, tá? Bom, estamos acabando. As ações, elas estão aí ocorrendo. Isso é uma imagem de uma limpeza de uma praia onde ocorreu um sinistro, um acidente poluidor. Reparem aí, isso é na Coreia, tá? Isso aqui é no Jardim Botânico de Santos. Uma experiência de permacultura, tá? Onde a gente transformou um espaço, não foi ninguém contratado, todos trabalharam lá, junto com a equipe nossa da SEMAN, para transformar esse espaço. É uma democracia direta. Isso é melhor do que 1000 palestras para uma criança, as ações diretas de clean-up, tá? Isso aqui é a arte associada a tudo que a gente faz na área ambiental. Raramente a gente fala na arte. Esse trabalho é do artista plástico Maurício Adinolfi, que ele pinta com o apoio da Coral, com os moradores das palafitas. Quando você lê num relatório, dentro da sua residência, que 98% do esgoto de Santos é coletado, os 2% estão aqui. São as áreas de palafita em função da carência de projetos habitacionais, que o Santos hoje tem um mega projeto de saneamento dessa área em macrodrenagem, que é o Santos Novos Tempos. Investimento de 88 milhões até 2015. Já está ocorrendo, já começou, tá? Dinheiro internacional. Gente, essa lista é só para a gente ver que não é por falta de papéis, documentos para dar suporte às nossas ações. Produção mais limpa, a Lei de Recursos Hídricos, Sistema Nacional de Área de Conservação, o SISNAMA, todas as políticas nacionais estão aqui, tá? Essa aqui é maravilhosa para o setor de petróleo e gás, foi lançado em dezembro de 2010, olhem aqui, ó, o Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentável, recomendo vocês uma leitura genial desse material, o processo de Marrakech, o Greenhouse Gas e o GRI, que é fantástico, o acompanhamento, grandes empresas, grandes corporações estão... E aí, estamos finalizando, a gente já vai para o futuro. E olha que interessante que eu marquei no futuro para vocês. Como é que vão ser os novos negócios? Sem dúvida, de energia renovável. Quem já tomou uma rajada no seu veículo ao dirigir, sabe o que eu estou falando. Essa imagem eu peguei na web, óbvio que é uma criação de algum garoto aí, bem intencionado, mas eu acho que dá para a gente sonhar com sistemas de produção de energia bem diferenciado, tá? E eu botei essa imagem do futuro. Não, o futuro é isso aqui, pessoal? É ou não é? O futuro é o seguinte, essa imagem foi feita do meu veículo, e eu quero saber se essa van, sei lá o que é isso aí, Sprinter, ela está trabalhando para a empresa de vocês, ou para a prefeitura. Você acha que eu posso conceber colocar o dinheiro público numa empresa que tem um veículo assim? É isso que a gente precisa. Estabelecer uma conectividade de stakeholders na cadeia, onde, desde o último integrante da cadeia de stakeholders, de parceiros, de pessoas envolvidas no processo, tenham um compromisso socioambiental real. Não greenwashing, pinta de verde, põe jardim como área de preservação. Já vi isso em indústria, em política de ISO. Não é uma crítica, não, é sim, vai, tá? Então é isso que a gente precisa, porque o país mais rico do mundo vai ser o país que emite menos CO2 nessa nova moeda. E aí a gente vai ter energia renovável solar, de vento, de chuva, de maré. Portugal está bem à frente na questão das marés. O calor geotérmico, tem pesquisador brasileiro se destacando. A eficiência energética. A gente já tem hoje um selo de compra, Procel, maravilhoso. Mas sabe qual é o meu sonho? Meu sonho é quando a gente está no hotel, não tem um cartão daqueles que você tira e desliga tudo? Então não tem. Antigamente os caras vão deixar o ar ligado quando eu voltar está geladinho. Né?
Quero ficar lá gastando ar, né? Estou pagando, né? Aquela cabeça, né? Imagina que a hora que você vai apagar a luz da tua casa, tem um display. E aí, hoje que já é dia 20, falta mais 10 dias para o mês de outubro. Você falou, pô, a minha meta de gastar energia era 400 quilowatts da minha casa. Puta, já estou em 310 e falta mais. Pô, sabe o que eu vou fazer? Eu vou andar na praia, vou tomar um banho, vou levar um sabonete, vou lá no chuveirinho da praia. Ou seja, a gente não gerencia a nossa relação energética. Se não gerencia, porque a gente não tem parâmetro. Ninguém aqui sabe quanto paga para destinar o seu resíduo, porque ele vem embutido no canil do IPTU. Quem mora com 4 pessoas num apartamento de 100 metros quadrados, paga a mesma coisa que uma pessoa que mora sozinha no apartamento de 100 metros quadrados. Existe uma série de distorções tributárias e de taxa. Então, gente, o que a gente precisa é tecnologia de ponta, porque é o futuro. Vocês já ouviram falar em fertilização do oceano? O André pode citar ali, ele vai se arrepiar de eu falar isso, né? Isso aqui é uma experiência feita na Califórnia para uma eutrofização induzida na expectativa de sequestrar carbono. Eu acho que a gente não está nesse momento, é a minha sensação, tá? Mas, a rigor, a gente está tendo uma oportunidade de mudar a visão competitiva. Eu já fiz um teste, todos os textos que eu peguei do setor empresarial, da área econômica, troquei a palavra competitividade. Meu negócio é mais competitivo e coloquei a palavra colaborativo. O que a gente faz na sexta-feira, às 7 horas da noite? Nós vamos tomar uma para relaxar da semana? A gente é colaborativo ali. Por que a nossa empresa não pode ser assim? Não é? Por que a gente não tem que ter negócios colaborativos? Se você vai estar mais à frente do que os outros, é que você foi mais colaborativo do que os outros. É uma provocação, tá? E aí, recorrente, aquela conversa de boteco também. Pô, hoje agora, um brinde. Hoje agora foi o futuro de ontem e daqui a 10 minutos é o passado, Fabião. Né? É exatamente isso. E aqui, pessoal, é uma questão conceitual. O que são os green jobs? Técnico em meio ambiente, biólogo, engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista. São esses? Não. O office boy da cadeia, da última empresa que prestou serviço para aquela, que trabalha para a Petrobras, de onde veio o pagamento daquele office boy? Do dinheiro do pré-sal? Foi ou não foi? Então, tem mitigação, tem compensação, então não tem. Então, aquele jovem, ele está envolvido numa cadeia produtiva que tem mitigação e compensação. Também é uma provocação para vocês. Eu vim aqui provocar vocês. Qual é o conceito de green job? O Obama, quando assumiu, isso aqui era a porta do Obama, logo que ele assumiu, 6 meses depois, ele mandou o Van Jones, não sei se alguém conhece. O Van Jones é o maior especialista em green job do mundo. Ele está para vir aqui, ele só pediu $50 mil, então, mas ele vem. E o que vai acontecer? Alguns economistas falam que a nossa região está para viver a terceira onda. Vocês já ouviram falar isso? A primeira onda qual foi? Há 200 anos, a indústria portuária, quando se estabeleceu aqui nesse porto natural, que é o estuário da Baixada Paulista, olha lá, eles movimentavam o que no Porto de Santos? Cana, ouro, madeira, era ou não era? Primeira onda. A segunda onda, até 1929, o mercado do café. E a terceira onda é agora. A gente está vivendo um período grande de transição. O meu apartamento, que eu paguei R$90 mil em 1995, a minha vizinha de cima vendeu dela por 360 mil. A gente já está vivendo essa onda, tá? Eu espero que ela venha e ela seja de fato inclusiva. Então a gente precisa de já ouviram falar essa sigla? Um arranjo produtivo local. A gente tem que mudar o giro econômico na nossa cidade e na nossa região. E ter políticas audaciosas no futuro de zero waste, lixo zero. José Lutzenberg já falava, não existe lixo, existe alguma coisa fora da cadeia produtiva. Fazer o save de energia e, de fato, como o Gandhi sempre falou, sermos a mudança que queremos para o planeta. E aí, pessoal, dá para a gente acabar. Alguns
cientistas como a geógrafa Daniela Onça, e eu várias vezes que já assisti o Carlos Nobre, o maior especialista e membro do IPCC, que hoje assessora o ministro Aloysio Mercadante, está lá na FAPESP, no Ministério da Ciência e Tecnologia, é exatamente isso. Existem algumas pessoas com uma visão crítica. O André vai falar sobre isso, não percam a fala do André. Sobre as hipóteses que afirmam a existência do aquecimento global e a sua culpabilidade pelos eventos extremos. Não são teorias científicas solidamente estabelecidas, e sim saídas de modelo matemático. Acho que o André pode comentar um pouco, não sei se vem de encontro a alguns pensamentos dele. Tá? Foi em homenagem a você, André, essa aqui. E as soluções estão aqui. Ao invés de governo, governança. Não vamos repetir no futuro os erros do passado. Alguém reconheceu essa imagem aqui? Isso aqui é o Luke Skywalker. Isso aqui é um frame do filme Guerra nas Estrelas. Lá tinha uma lixeira. E sabe o que tinha aqui embaixo? O monstro do lixo. Não tinha solução. Não tinha solução. Era o monstro do lixo, cara. Os caras fizeram um filme de ficção, celular, antigamente, né? Phaser, né? Com uma lixeira gigante. Não vamos repetir os erros. E aí, de novo, a arte. Precisa falar de faixa viva, não dá até vontade de andar na calçada? A gente precisa transformar as cidades, dar espaço para os artistas urbanos, dar espaço para a criação. Afinal de contas, para o planeta, todo dia é o 11 de setembro. Obrigado. Para entrar em contato, é só teclar. Valeu, pessoal.